Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biologia ligado à botânica, hoje com o assunto raiz e caule. Sabemos que a raiz é uma parte muito importante nas plantas e elas servem para dar sustentação, fixação da planta no solo, além de absorver água e sais minerais, também servindo para armazenamento de algumas substâncias essenciais para o metabolismo da planta. A raiz da planta ela é dividida em algumas estruturas, como a zona de transição, que é a região entre a raiz e o caule. Também nós temos a zona de ramificação, ela que vai crescer nas laterais, dando um aumento de sustentação e absorção de água e sais minerais. A zona pilífera ou de absorção é a região onde acontece a maior parte de absorção de água e sais minerais. Nós temos também a zona lisa ou de crescimento, que é a região que passa por um processo de alongamento que faz a raiz crescer. Nós temos também a zona meristemática, que é composta por células que se dividem constantemente e substituem as células mortas à medida que a raiz avança no solo. Ela vai sofrendo atrito, vai sofrendo algumas lesões, perdendo célula, e essa zona meristemática tem essa função de dividir as células e substituir as células mortas em novas células. Nós temos também a região da coifa, ou calíptra, que é a região que protege o meristema e produz substâncias que facilitam o crescimento da raiz no solo. Com relação à classificação das raízes, podemos classificá-las basicamente em duas: raiz axial e a raiz fasciculada ou de cabeleira. A raiz axial ou pivotante é aquela raiz que tem uma raiz principal, como a gente viu no slide anterior, e suas ramificações nas laterais. Na raiz fasciculada ou raiz cabeleira é aquela que não tem raiz principal, pois todas são semelhantes. Além dessa divisão, podemos subdividir as raízes em outras, como a raiz aérea, respiratória, sugadora e tuberosa. Vamos conhecer algumas delas. Conhecendo detalhadamente a diferença entre raiz axial e raiz fasciculada, a gente observa que a raiz axial é aquela que tem uma raiz principal e suas ramificações nas laterais, e elas são exclusivas de plantas dicotiledôneas, ou seja, plantas que apresentam dois cotilédones, como se a gente observar o grão do feijão, a gente observa que ele tem dois cotilédones. Quando ele germina, ele abre, dando espaço à nova planta. Nós também temos a raiz fasciculada, que é aquela raiz de cabeleira, aquela raiz que não tem uma raiz principal. São exclusivas de plantas monocotiledôneas. Quando a gente observa o grão do milho, apresenta apenas um cotilédone. As raízes aéreas são aquelas que estão suspensas, dando uma sustentação à planta, ajudando na absorção de algumas substâncias, porém, boa parte da sua estrutura está suspensa fora do solo. Isso são as raízes aéreas. As raízes respiratórias são aquelas que, além de dar um suporte à planta, de dar uma sustentação à planta, elas, por estarem em um lugar alagado, como os mangues, e o solo é geralmente muito pobre em gás oxigênio, essas raízes partem de outras existentes no solo e crescem verticalmente, emergindo da água. Elas possuem poros que permitem a absorção de oxigênio atmosférico. Nós temos também as raízes sugadoras, que são aquelas que vão estar apoiadas sobre outro, que vão estar apoiadas em caules, e ali elas vão parasitar, ou seja, vão sobreviver à custa da outra planta. Essas raízes são adaptadas à extração de alimentos de plantas hospedeiras, sendo característica de planta parasita como o cipó-chumbo e a erva de passarinho.
Além dessas, nós temos as raízes tuberosas, que são aquelas raízes que vão apresentar um volume maior por armazenar uma grande quantidade de nutrientes, né? Vai ter um material nutritivo de reserva em suas raízes, e muitas dessas raízes são usadas na alimentação humana, como a cenoura, a beterraba, a batata doce, a mandioca e o nabo. Temos também as raízes aquáticas, que são raízes que não servem diretamente para a sustentação, pois não estão no solo, mas são raízes que vão ajudar diretamente na absorção de água e sais minerais. Vamos entrar agora no assunto caule. O caule também, que tem a função de sustentação, só que agora ele vai sustentar ramos, galhos, folhas e frutos. O caule também é responsável pelo desenvolvimento dessas estruturas e também está ligada a ele funções vitais para a planta, tal como o transporte interno de substâncias. Os caules geralmente são aéreos. No entanto, podemos encontrar alguns subterrâneos, como é o caso das bananeiras. Os caules que auxiliam também no transporte de substâncias da seiva bruta e elaborada. A seiva bruta, que sobe pelo xilema, que é água e sais minerais, e desce pelo floema, que é lá a glicose. Né? O caule é um órgão geralmente ereto, sendo a parte do vegetal que serve de ligação entre a raiz e as folhas. Suas funções são sustentar, transportar a seiva, armazenar substâncias de reserva. Veja só que, além de todas essas funções, serve para armazenar substâncias. Quando jovens, os caules são verdes e podem realizar fotossíntese. Observação: os cactos, mesmo não sendo jovens, têm o caule com a coloração verde, que auxilia também na maior parte de produção ali, de realização de fotossíntese. Um caule, ele vai possuir algumas estruturas, como, por exemplo, o nó. O nó é a parte do caule onde vai originar as gemas. E a distância entre um nó e outro é chamado de entrenó. E o que são as gemas? As gemas são as estruturas que permitem o alongamento, o crescimento da planta, seja vertical ou seja horizontal. As gemas são classificadas em gema apical e gema lateral. Gema apical é aquela que vai permitir que a planta cresça verticalmente, e a gema lateral é aquela que vai dar origem a galhos, que a planta cresça nas laterais. O sistema caulineares, órgão condutor de seivas, que a gente já falou, tanto seiva bruta como seiva elaborada, e sustenta a copa das árvores, possui gemas apical e axial, de onde brotam os nós, ramos, folhas e flores. Mais uma vez, o caule, nós temos um corte aí mostrando o floema e o xilema. O xilema transporta água e minerais provenientes das raízes, as partes aéreas, e o floema, que transporta nutrientes fabricados nas folhas a outras partes da planta. Nós temos aí alguns tipos de caule. Vamos falar primeiro do caule aéreo, que é o mais comum, que é aquele tronco lenhoso, forte, que sua base apresenta-se mais desenvolvida e seu ápice é ramificado, sendo o caule de quase todas as árvores frutíferas e da maior parte das árvores madeireiras. Nós temos o exemplo aí, o abacateiro, o ipê, o carvalho e o jacarandá. Nós temos o exemplo da estipe, que é bastante conhecido no coqueiro e palmeira, que tem uma certa resistência, tem um formato cilíndrico e não ramificado. Seu ápice apresenta um tufo de folhas presas diretamente a ele. Nós temos também caules denominado de haste, que pouco consistente e frágil, existe em plantas pequenas e geralmente são verdes. Nós temos também as rasteiras, né, os caules rasteiros, bem conhecido na melancia, grama, morango e abóbora. É aquele que cresce de acordo com a superfície do solo. De espaço em espaço apresenta gemas, de onde surge uma nova planta, que por sua vez desenvolve um novo caule, rastejando com gemas. Nós temos também alguns caules subterrâneos,
que se desenvolve no interior do solo. A gente já falou lá no início, que é no caso da bananeira. Cresce no interior do solo, onde atinge uma certa espessura. Mas aquela parte que eu vejo fora do solo ou acima do solo, na verdade, são as folhas. Nós temos também os tubérculos. São caules que armazenam substâncias de reserva, como o amido, o açúcar. Nós temos o exemplo da batata inglesa, cará, inhame. E nós temos também o bulbo. É um tipo de caule curto e arredondado, rico em substância nutritiva. Nós temos exemplos aí, cebola, alho e lírio. Nós temos também caules aquáticos. Se desenvolvem dentro da água, armazenam ar para a flutuação e a respiração. Em geral, são teros e aclorofilados. Nós temos o exemplo, o aguapé, com flores violáceas que servem de ornamentos. Nós temos ainda algumas modificações do caule. Existem caules que se modificam para se adaptar às condições do clima ou para exercer funções que normalmente não precisam realizar, como, por exemplo, espinhos. Existem plantas que têm o seu caule adaptado em forma de espinhos, que são resistentes e pontiagudos, não se destacando como facilidade, servem de proteção contra os animais. É uma espécie de adaptação de proteção. Nós encontramos esses espinhos na laranjeira e no limoeiro. Nós também temos estruturas adaptadas do caule, chamadas de gavinhas, que são adaptações de algumas plantas trepadeiras que não possuem caules volúveis e que, para subir, agarram-se em suportes. Nós temos o exemplo videira, chuchuzeiro e maracujazeiro. E, para finalizar, nós temos os exemplos das cladódios, ou os cladódios, que são caules suculentos, pois armazenam água, ocorrem em plantas de regiões secas, como os cactos. A gente observa que os cactos possuem folhas adaptadas e a parte que realiza a fotossíntese, a parte verde da planta, é o próprio caule. Obrigado por permanecer comigo até aqui e até a próxima aula.